beleza? Então, estou aqui com mais um vídeo, novamente. Dessa vez para falar sobre erros cometidos no aquarismo. Erros meus, na verdade, né? Que serve, assim, como referência, assim, para quem está iniciando, tal, não cometer os mesmos erros que eu. Até porque eu já comecei no aquarismo já tem mais de 25 anos. Então eu ainda sou da época daquele filtro biológico, que é o filtro de placas, né, que colocava embaixo do substrato do aquário e tinha aquelas duas torres de acrílico que a gente comprava aquela pedrinha porosa, ligava na bomba, saía aquele monte de bolinha lá, tal, para poder fazer a filtragem do aquário. Só que aquilo ali acumula muita sujeira embaixo das placas, tal. Aquilo ali é uma bomba relógio para dar explosão de amônia, né? Então, mas o objetivo é falar mais dos erros, porque naquela época também a gente não tinha muita informação, não tinha internet, não tinha filtro canister, desconhecia filtro SAMP, estava começando a ver filtros externos, né? Então, o meu primeiro erro foi o seguinte: também a gente tinha poucos peixes à disposição, né? Tinha mais quingos, carpas, molinésia, espada, o guppy já tinha, que eu conhecia, beijador, coridora, dojo, eram os peixes que a gente mais encontrava, né? O barbo cochônio, eu lembro que já tinha já. Então, aí o principal erro é o seguinte: raramente a gente viu um aquário grande e nem tinha condições, que era muito caro antigamente, naquela época, né? Hoje até que não é tão barato, mas tá bem mais acessível do que antigamente, tá? Aí eu tinha um aquário pequeno, que era até, eu lembro que era o maior que eu conseguia, era aquele número 6, daqueles aquários numerados que a gente vê vendendo aqueles pequenos. Aí eu tinha o maiorzinho, mas esse número 6 dava o quê? Creio eu que uns 30 litros de água. Só que nesses 30 litros de água, eu adquiri os peixes, eu coloquei carpa, king, espada, barbo, sumatra, tudo misturado num aquário desse tamanho. Pensa na quantidade de amônia que juntou nesse aquário, um monte de peixe misturado, um estresse porque os espadas beliscavam a cauda dos quingos sem parar, carpa dentro do aquário daquele tamanho. Mas eu também não tinha informação nenhuma, né, de como cuidar. O máximo que eu tinha alguma orientaçãozinha era do vendedor, que também não sabia nada, né, na época. Então era bem mais difícil. Então foi os primeiros, já comecei com erros absurdos, né? Morria peixe, eu achava que peixe era descartável, eu comprava, durava uma semana, 15 dias, um mês, morria, ia lá e comprava de novo. Era assim. Eu achava, nossa, esse peixinho morre muito fácil. Óbvio que morria, né? Não tinha tratamento adequado nenhum. Então foi um dos primeiros erros. Aí foi, né, começando a chegar até uma caixa d'água com alguns peixes também, que meu pai me deu na época. Aí foi onde até consegui criar por um bom tempo, porque como era a caixa d'água, tinha mais água e ficava um pouco mais estabilizado o aquário, né? Mas então, esse erro começou com os quingos já mesmo, né? Misturar quingos com outras espécies, gente. Não façam isso. Coridoras, por exemplo, mesmo após eu ter conseguido um aquário maior e tal, eu continuei cometendo vários erros, né? Por exemplo, misturar o quingo com coridora, com espadinha, ficar beliscando os rabos dele sem parar. A coridora é um erro porque o king é um peixe de água fria. Os outros peixes também são tropicais, né? A maioria dos peixes que a gente cria aqui é tropicais, que necessitam de termostato na época fria, né? O king é um peixe que necessita de termostato mais para não ter um choque térmico, no caso o king, né? Não tem muita variação de temperatura, mas ele é um peixe de água fria. Então uma temperatura de 18 graus para ele está ótima, né? Enquanto coridora é um peixe de pH levemente ácido e é um peixe de água tropical. E também tem um detalhe, que o king, conforme ele cresce bastante, ele é bem someado. E ele pega os peixes menores, ele come mesmo. E a coridora não ia ficar de fora. Então aconteceu de ter duas coridoras e dois kings meus se engasgaram, já se entalaram com coridora, tanto que eu tive que cortar a coridora com a tesoura. Outro king eu tive que cortar a boca dele para poder conseguir arrancar a coridora. Então é um erro manter king com coridora, porque vai chegar uma época que eles vão atingir um certo tamanho que eles vão tentar abocanhar as coridoras. As coridoras têm espinhos na nadadeira e fatalmente esses espinhos irão entalar. Quanto mais você puxa, mais ele enfia dentro do peixe, né, na boca do peixe. Então você só consegue tirar cortando mesmo, tá? Oscar também pode acontecer isso, tá? Oscar, colocar a coridora junto com Oscar, ele vai comer e pode se entalar com elas e vai morrer.
né? Se você não conseguir salvar um ou outro, você vai perder ou até os dois se você não ver. Então é um erro misturar certos tipos de peixes. Eu gosto sempre gostei de peixes de aquário comunitário, nunca gostei de monoespécie. Tanto que no decorrer de muito tempo eu fiz muita besteira, misturei muitas espécies erradas. Como por exemplo, eu tive um aquário de ciclídeo, só que eu coloquei ciclídeo africano, coloquei ciclídeo americano e coloquei o asiático junto, que é o mexerica. O que aconteceu? Depois de um certo tempo, os americanos cresceram bem, né? Tava em pH alcalino, mas cresceram bem, que muitos americanos toleram pH alcalino, como o Jack Dempsey, por exemplo, como o papagaio, como o Green Terror, consegue ficar um pH 7.4. Então eles cresceram também. Os africanos se desenvolveram e começaram a atacar. Os primeiros a sofrerem com isso foram os mexericas, porque eles são peixes tímidos e são peixes bem calmos. Então os africanos são bem agressivos, agitados. Eu coloquei 3 mexericas, morreram os 3, foram atacados. Então procure não misturar mexerica com africano, apesar do pH dos dois ser alcalino. E americano também, é bom você manter eles em pH levemente ácido, tá? Não se aconselha misturar. Já fiz com papagaio até recentemente, mas porque papagaio ele tolera até um pH 8.0, então já mantive sem problema. Já tive 5 papagaios com os africanos e nunca tive problema algum. Desses 5, 4 eu sei que ainda estão vivos, inclusive um já tem 8 anos de idade, que está com conhecidos meus, tá? E, inclusive os 2 eu vendi recentemente também, e eles ficaram um bom tempo aqui também, sem problema algum, por causa do pH que eles toleram. Mas como eu mudei para ciclídeos africanos, só que com hábitos herbívoros, ou predominantemente herbívoros, eu tive que tirar eles por causa da alimentação, e até porque eu já estavam crescendo bastante também, e eu quis fazer, bom, agora eu quero seguir a risca, eu quero fazer um negócio mais correto, manter só ciclídeos africanos. Apesar de eu ainda misturar ciclídeos africanos, né? Só que eu procuro misturar com peixes que vivem no mesmo pH e que têm os hábitos alimentares semelhantes e comportamentos semelhantes. Se porventura algum se destacar na agressividade demais, de perseguição e tal, aí eu vou remanejando até chegar na forma que eu quero. Mas sempre vou manter tipo assim, manter um comunitário, que eu gosto mais de comunitário, né? Outro erro que eu fiz foi já com ciclídeos africanos, já tem um bom tempo que eu já tive outros, né? Eu monitorava o pH da água e tal, só que conforme o aquário ia estabilizado, né? Toda vez que eu monitorava, tava a mesma coisa, aí eu dava aquela relaxadinha. Aí eu deixei de monitorar, por exemplo, eu não tinha muita rocha ainda no meu aquário, que era outro aquário que eu tinha, não tinha muita rocha, mas já tinha algumas. Aí o pH sempre estava 7.4, né, 7.2, aí como eu tinha Orato, Sokoloff na época, aí eu falei, tá bom, pH, eles estão vivendo belezinha, então, aí deixava, fazia o TPA tudo, só que não monitorava mais nada. E depois do tempo começou a morrer peixe, aí morreu um, depois morreu outro e tal. Aí eu falei, caramba, tá morrendo peixes, uns peixes ficavam meio paradão no aquário, os ciclídeos africanos, todo mundo sabe, bem ativo. Aí eu fui medir o pH do aquário, o pH estava 6.8, tá? E ciclídeos africanos não toleram pH ácido, eles são igual aos neons que não toleram pH alcalino. É a mesma coisa, então é outra coisa, cada um seu pH, cada um e você não deixar de monitorar o aquário, porque é importante sim, tá? A pH e amônia, nitrito, nitrato são muito importantes. Dureza da água, os ciclídeos americanos, os africanos gostam do pH de água dura, enquanto que, por exemplo, disso gostam de pH de água mole. Os neons, por exemplo, que muita gente que cria, assim, mistura eles, a gente vê até em vídeo assim, misturado com peixes de água alcalina e tal. Morre muito fácil, é um peixinho que morre muito fácil. Não. Quem cria neon no aquário de pH ácido, no aquário plantado, com discos e tal, sabe que não é verdade. Eles vivem por muito tempo, porque peixes são duros, peixe vive, né? Eles vivem por muito tempo, 3 anos, tranquilamente. O beta, que é outro erro, que eu também já cometi, criar beta naqueles aquários pequenininhos, beteiras, né? Eu acho isso um erro, o pessoal ainda comercializa tudo, mas eu prefiro criar um aquário de pelo menos uns 20 litros, por exemplo, porque aí você pode colocar um pequeno filtro nele. Mas o beta não precisa de oxigênio, mas uma água filtrada. Por exemplo, você fazer TPA em vez de você... Porque num aquário pequenininho, aquele aquário não tem estabilidade, não tem equilíbrio biológico nunca.
Por exemplo, agora que vai esfriar, vai entrar o inverno em São Paulo, dá aquele frio rigoroso à noite, aí dá uma esquentada de dia. Olha a mudança de temperatura que esse peixe sofre todo dia. Então é outro erro. Aí o peixe vive um ano e pouco, vive 8 meses. Nossa, viveu assim porque ele é muito resistente. Mas eu conheço gente que tem beta de 9 anos de idade. Tá? 9 anos, olha a diferença. Porque esses peixes vivem muito se bem tratados. Tá? Então é outro erro também que eu cometi, que eu não cometeria mais. Se eu voltasse a criar beta, eu ia montar um aquarinho belezinha para eles. Então serve de dica para quem está criando, tal, que gosta de criar esses peixes. Vale a pena investir um pouquinho mais para dar um ambiente, uma vida um pouco melhor para eles. Colocar um termostato, num aquarinho de beta, termostato fraquinho, colocar um filtro externo, né? Aqueles filtrinhos que a gente pendura no vidro do aquário, que mantém uma aguinha limpa, boa para eles, em vez de você fazer, e você vai fazer a TPA certinho como num outro aquário qualquer. Porque ele é um peixe como outro qualquer e tem as mesmas exigências. A única exigência que ele não tem tanto é de uma água bem oxigenada, é só isso. Não que não seja bem filtrada, não é verdade? Que ele é um peixe muito exigente em oxigênio, mas ele é exigente numa água limpa, numa água bem cuidada, numa água estabilizada. Então foi outro erro. E um erro grave que eu tive, que serve para quem mora em apartamento, tal, mora em lugar onde fazem manutenção nas caixas d'água. Por exemplo, eu tenho uma família que minha família mora no interior e às vezes quando eu viajo, eu viajei por 15 dias. Esse já não faz tanto tempo, faz 10 anos, mas em comparação a esses outros erros, já não faz tanto tempo assim. Mas eu viajei, aí eu deixei, já tinha os equipamentos tudo, deixei alimentador automático ligado, deixei termostato, deixei a iluminação, com um timer, tudo, né? Beleza. Aí eu fiquei 15 dias fora. Quando eu voltei, eu já voltei naquela sede para realizar uma TPA no aquário, tá? Então eu fiz a TPA, só que tem um porém. A caixa d'água do apartamento tinha sido lavada, eu não vi. Eu não vi o aviso. Ela foi lavada com cloro e eu usava a água daqui de casa colocava no aquário para completar, numa torneira que ela tem aquele filtro acoplado. No filtro tem um carvão tem uma vela que tem carvão ativado e prata. A vela retira as químicas, né, da água, produtos químicos e tal, e a prata retira cloro e metais pesados. Né? Então eu sempre confiei, porque sempre deu certo. Só que depois que lavaram, eles lavaram com cloro puro, aquele cloro amarelo, lavaram a caixa d'água. E mesmo eu fiz a TPA, tudo bonitinho, eu tinha 14 ciclos africanos na época. Aí quando eu comecei a encher o aquário novamente, coisa de 3 minutos, 5 minutos, os peixes começaram a boiar, virar de barriga para cima, tudo de uma vez. Desses 14, eu acho que foi 14 peixes que eu tinha na época, só sobraram 2 que foi um casal de joias. Então serve de alerta para quando você viajar, alguma coisa, você que mora em prédios e tal, você analisar isso daí, lavagem de caixa d'água, tá? Porque eu não confio nem nos condicionadores e nem no anticloro quando é feito isso daí, porque eles usam cloro puro. Então mesmo lavando a caixa d'água, enxaguando, ainda fica até um cheiro de cloro, você percebe um cheiro de cloro na água. É muito forte, eu não sei se esses produtos conseguem retirar. Eu não confio mais, então faço assim, eu procuro saber se vai lavar a caixa d'água, por exemplo, e se eles foram lavar, eu já faço mesmo que não está na época de fazer a TPA, eu faço a TPA antes de lavarem, porque na próxima TPA, aí a água já vai estar bem equilibrada, aí você já pode tratar com anticloro, tudo direitinho, que vai dar tudo certo. Então serve de alerta para quem mora em prédios, ou até para quem mora em casa mesmo que outras pessoas fazem a limpeza da caixa d'água e usam cloro, ok? Então pessoal, ó, esses foram alguns dos erros. Quem quiser pode deixar aí seus erros aí embaixo, porque quem está iniciando gosta de ler os comentários, né? Então é legal, porque eu mesmo gosto de ler bastante os comentários que as pessoas deixam embaixo do vídeo, porque a maioria da gente cometeu erros durante no aquarismo, né? E chegou até a perder peixes por causa disso. Só que erros que servem de exemplos tal e podem ser corrigidos. E é legal eu acho uma coisa que eu acho muito legal assim de quem cria peixe é que geralmente as pessoas sentem prazer. É gostoso não só criar, como ajudar as pessoas que estão criando também, né? Com alguma orientação, alguma experiência e tal. Então a outra dica que eu quero dar, para finalizar mesmo, é se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar o canal, que eu achei muito legal, eu sou inscrito no canal dele, é um canal chamado Peixes e Plantas. Acho que o dono se chama Adilson também, meu xará. E eu achei legal porque ele tem um sistema lá de criação de peixes sem
equipamentos, mas é em caixa d'água a partir de 500 litros. Ele tem um esquema que ele faz com plantas, tal, um aquário fica meio, fica autossuficiente com plantas, né? Então é muito legal o esqueminha que ele faz e dá certo. Então quem tiver interesse, quem tiver, de repente, quer criar, mas não quer investir muito em aparelhagem e tal, e tem um espaço para fazer, dá uma olhadinha lá no canal dele, pode ver alguma coisa interessante lá também, tá? Eu vou deixar chama-se Peixes e Plantas, tá? Eu vou deixar até o linkzinho do canal dele aí embaixo, se for o caso, se alguém se interessar, mas é só você ir lá, Peixes e Plantas lá no YouTube, que você vai achar o canal dele também. Tá legal, pessoal? Ó, quem gostou, dá uma curtida aí, quem não se inscreveu, se inscreva, quem não gostou pode discutir também, não tem problema nenhum. Mas o objetivo desse foi, tipo, alertar, né, com os erros da gente, outras pessoas que não cometam, que está iniciando no aquarismo aí, vê aí já, opa, não vou fazer isso não é verdade? Então, eu pretendo até futuramente fazer mais um vídeo relacionado a esses aí, porque são mais de 20 anos, então eu cometi muitos errinhos aí que hoje, como tem informação de internet, a gente tem muita informação ao nosso alcance agora, podem ser evitados facilmente. Então, até mais, um grande abraço a todos, espero que tenham gostado desse assunto aí, porque eu acho bem interessante falar sobre isso daí, não é só sobre acertos, né, sobre coisas que a gente fez errada também, porque muitos aquaristas já erraram muito e a gente aprende muito com os nossos erros. Até mais e um grande abraço a todos.